A Hellinger Ciência, o campo mórfico e as constelações familiares, tá? Então, ó, no processo da constelação familiar, a gente pode entender que a gente vai fazer uso das informações que o campo traz, tá? O que que a constelação vai fazer? Olha só, mais um ingrediente para vocês. Vai vasculhar a trajetória passada da nossa família e então vai conectar os pontos para a gente entender. Vai fazer a gente entender a natureza dos fatos, especialmente como eles influenciam as nossas emoções, os nossos hábitos e os nossos comportamentos agora, tá? Nesse sentido, o campo do fenômeno, né, ele traz as memórias remotas da nossa família e a gente vai poder acessar as lembranças, os acontecimentos e vai entender o que está influenciando negativamente a vida da gente hoje, tá ok? O campo atua num campo, né, de espaço e memórias que tem lá informações. Lembra da cloud? Temos informações que vão ser mantidas ao longo dos anos. Por quê? Porque você vai nascendo outro filho, vai nascendo, aquilo vai trazendo na carga genética, né? Cada elemento que pertence àquele sistema está em ressonância com essa história e pode sim acessar essas informações. Se tratando de constelação, a resposta que a gente busca nunca está aqui, no presente, está sempre lá no passado. Lembra da aula passada? Mais de 50% dos nossos desafios estão relacionados à transgeracionalidade, está lá atrás. E a constelação, ela cuida do quê? Disso, da transgeracionalidade, das informações ancestrais lá atrás. Então, o que que significa? Que os acontecimentos de hoje estão diretamente podem, né, estar diretamente conectados à história de um parente que nem sequer você teve a oportunidade de conhecer. Um exemplo que o Rupert Sheldrake nos dá, de influência do campo, né, é de um parente que por algum motivo foi excluído, foi apartado da família. Abandonado, morto por suicídio, foi encarcerado, louco, antigamente os loucos eram guardados no quarto, né, era ruim, foram rejeitados. Quando isso acontece dentro de um campo familiar, isso marca o quê? Uma exclusão. E essa exclusão, ela vai reverberar, ou seja, ela vai ter essa informação no campo e vai vir com você geração a geração, repetindo esse movimento de afastamento, né. Ou seja, um descendente em algum momento vai começar a se sentir excluído. Ele vai se comportar exatamente como o outro que foi excluído lá atrás. E aí daqui a pouco a gente vai entrar na história do vínculo sobre isso, né. Então o Rupert Sheldrake, o que que ele fala, né, que muitas vezes uma pessoa chega para buscar o auxílio para uma dificuldade pessoal de família, e os terapeutas vão em busca do que está acontecendo aqui no tempo presente, mas as respostas para essas questões estão lá atrás, ó, lá atrás, lá no passado. Então, a gente não está falando aqui que o terapeuta não é importante, não é isso. Eu estou falando aqui, e como terapeuta vou validar essa informação, que muitos do que acontece com a gente realmente está lá atrás, na carga genética, na transgeracionalidade. Muito, mas muito mesmo. Então a gente precisa das constelações para o quê? Para entender, ir lá entender essa história, ressignificar essa história lá, fazer com que essa informação se modifique no campo para chegar até a mim, para que esse, né, movimento negativo que está acontecendo, ele tenha a oportunidade de ser transformado em algo positivo. Só que, veja só o que eu vou falar, para quebrar um ciclo negativo, desagregar um comportamento ruim e agregar atitudes positivas, né, é possível sim, mas aí precisa do quê? De uma mudança mental e comportamental. E isso é cognitivo. Isso tem que acontecer. E isso tem que acontecer aqui, ó, nesse tempo. Então, é aquilo que eu sempre falo para todo mundo, né? É um Pareto, a gente vai lá atrás e a gente vê a carga genética, entende a ancestralidade, sente o que aconteceu, ressignifica lá aquela história, dá lugar para as pessoas, aquilo vem para o campo, né, vem se transformando, vem reverberando aquilo na informação, mas aqui, nesse momento, quando eu recebo essa informação, eu tenho que tomar a decisão
de mudar o meu comportamento. Eu tenho que tomar a atitude de falar: "Isso acabou, daqui para frente é assim, porque está liberado". Então, nesse momento, o terapeuta ajuda muito, porque ele ajuda você o quê? A manter essa postura. Ele ajuda você a manter essa postura assertiva, né, de você fazer essa mudança e manter esse comportamento. Para muitas pessoas, pode ser muito difícil você se conectar com algo lá do passado. Gente, eu como terapeuta, eu tenho pacientes que não se conectam, uns 2 só, tá, mas não se conectam, né. São muito racionais, estão sempre tentando dar uma explicação no hoje, né. Então, eles ainda não estão com prontidão para ver o que está lá atrás, impedindo. E aí o que que vai acontecer com eles? Muito do que acontece com eles vai continuar acontecendo, vai continuar, porque não está aqui no presente, está lá atrás. Então a gente como terapeuta, né, a gente tem que achar os caminhos para eles, porque se eles não conseguem aceitar essa história da transgeracionalidade, se eles não conseguem entrar no campo, muito do que eles estão vivendo não vai reverberar, entende? Não vai. Então, a gente só vai tratar o que ele consegue tratar, que é aquilo que ele acredita que está acontecendo. E isso é importante porque se você pegar um cliente que vai chegar para você e falar assim: "Olha, eu gostaria muito de fazer uma constelação", mas se ele não acredita nisso, vai acontecer alguma coisa com ele? Pode até liberar os ancestrais dele, isso eu creio, mas ele em si não vai ter atitude. Se ele não tiver atitude, ele vai continuar no mesmo comportamento, né? Então, ao realizar uma constelação, lembre-se sempre do poder do campo e considere o fato que dificuldades provenientes do comportamento atual, na verdade, pode ser reflexo do comportamento e eventos que aconteceram lá no passado, tá? E as pessoas, obviamente, quando vêm fazer uma constelação, elas têm que acreditar nisso e depois que entenderam o passado, tomaram consciência, ter uma atitude assertiva. 80% constelação, 20% atitude, mudança. E aí uma informação mega importante, tá? No campo das constelações, a constelação só acontece. Eu não tenho como mudar nada, eu não tenho como manipular, eu não tenho como alterar nada. Ela vai acontecer. Dúvidas até aqui? A Zilma está com a mão levantada. Diga, Zilma. Esse fone aqui. Então, Lu, igual você estava falando, no caso, ela não vai tratar ali nas terapias convencionais o presente. Porém, existe algum casos de pessoas, muitos terapeutas e muitas pessoas que se curam ali no com o tratamento presente. Isso pode continuar com o meu descendente? Mesmo eu estando tratada, só que não com a constelação, uma terapia normal. Eu não sei se você entendeu o que eu falei ou se eu entendi o que você disse. Eu estou Ah, dizendo assim: existem problemas de origem transgeracionais. Essa, Zilma, você pode fazer o que for na terapia convencional, não vai resolver. Como é que eu vou descobrir a história do seu ancestral que está realmente originando o seu problema? Vamos falar de depressão. Vamos lá. Depressão. A pessoa vai no médico, sou super a favor, tá, gente? Toma um remédio, estabiliza o humor. Eu digo assim, que a medicação para depressão, assim como para ansiedade, é esse exemplo aqui. Imagina que a pessoa está com a cabeça dentro da água. A água já passou faz tempo. Qualquer coisa que o terapeuta fale, ela não vai ouvir, porque ela está com a cabeça dentro da água, ela está tentando respirar. Então a medicação faz o quê? Tira a cabeça da pessoa dentro da água. Fechou? Fechou. Até aí, medicação, certo? Depois, o terapeuta vai falar: "Olha, o que está acontecendo? O que que aconteceu?"
e o que foi, e blá, e blá, e blá, e blá. Nós sabemos, né, que muitas vezes a depressão ela ocorre, por exemplo, por uma perda. Perdi um bebê, e aí a mãe tem um baby blue lá, que é aquela depressão pós-parto. E talvez só aconteça naquele momento, talvez. Ela vai passar um tempo com dor, o terapeuta vai lá e vai cuidar, e talvez depois de um tempo, aquilo seja resolvido. Porque imagina que aconteceu com ela aqui pela primeira vez, é um fato de agora, né. Ela sofreu um sequestro hoje e ficou ali, deprimida, porque no sequestro morreu alguém. Pode ser que seja um fato do hoje. E a terapia convencional vai ajudá-la sim. Mas o que a gente vê normalmente nos quadros de depressão, é que isso é um padrão que está se repetindo lá atrás, por uma exclusão. Aí, vamos voltar para minha história que eu criei aqui da minha cabeça. Ela foi lá no terapeuta, ficou boa por um tempo. Vai passar um outro tempo, ou ela mesma ou o descendente vai repetir a história da depressão. Vocês já viram uma família com que tem gente deprimida? É um só? Uma história de gente com ansiedade? Quando chega um paciente para mim e fala assim: "Eu sou ansioso", eu pergunto: "Sua mãe ou seu pai é ansioso?" Isso quando não são os 2, e normalmente é a mãe. Você está entendendo? Que cada terapia tem o seu papel. Agora imagina só, ela faz uma constelação, a gente descobre que está vindo lá de uma exclusão lá atrás, essa depressão. Aí eu pego essa informação que está sendo ressignificada no campo, e trago dentro de um set terapeuta para a terapeuta dela, né. E a terapeuta fala: "Então, é por isso que você entristeceu tanto naquela ocasião, assim, 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 assado, né, e agora", mas ela já vai sentir um alívio, Zilma, na hora que ela fizer a constelação, e nos próximos dias, sem tomar nada, sem fazer terapia convencional. O fato é que depois ela tem que entender no set terapêutico que aquilo acabou, e aí entra a cognição. Consegui responder? Que são coisas que se Conse complementam? conseguiu.